Fala galera, tudo bem? Professor Almir aqui mais uma vez para uma aula de geografia nossa. Continuando o que a gente estava fazendo na aula passada, tá? Nossa revisãozinha maneira. Então vamos continuar a partir daqui, show? Então a gente vai falar hoje basicamente do capítulo 2, né? A distribuição da riqueza no mundo. E aí o primeiro ponto que a gente tem a discutir é justamente o ocidente geográfico e o cultural. Porque existe a perspectiva do que é o Ocidente. O que é o Ocidente? Me definam o que é o Ocidente. O que é a Europa Ocidental? Já adiantando um pouquinho o debate. O que é cada um? O que delimita o que é ocidental e o que é oriental? Vamos ver isso. O conceito de Ocidente, falando geograficamente, o Ocidente, do ponto de vista geográfico, diz respeito a todas as terras localizadas a oeste do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich é algo que vocês veem desde o sexto ano. Então vocês sabem muito bem, né? É basicamente o meridiano principal que divide o mundo entre leste e oeste. Então, geograficamente, o conceito de ocidente pressupõe as terras que estão localizadas a oeste do meridiano de Greenwich. Tranquilo? Porém, culturalmente, fazem parte do Ocidente as sociedades que são herdeiras das culturas greco-romana e judaico-cristã. Então, do ponto de vista cultural, são todas as sociedades que têm como ponto comum as culturas greco-romana e judaico-cristã. Inclusive, essa questão da cultura greco-romana é algo muito interessante de se pensar, que eu volto daqui a pouco. A visão de Ocidente está associada originalmente à Europa Ocidental. Então, isso é algo que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Quando falamos em Ocidente, obviamente, temos a perspectiva geográfica, porém, a cultural, que é a relativa à ideia de Europa Ocidental, é muito forte, muito forte. Quando eu falo Europa Ocidental, eu tenho certeza que alguns países vêm à cabeça de vocês. Itália, França, Portugal, Espanha, Reino Unido, por exemplo. Os países que compõem o Reino Unido, né? Alemanha. Mesmo sem considerar que até 1990 a porção oriental da Alemanha era de orientação socialista. Muitos colocam a Alemanha inteira dentro da porção ocidental. Por mais que os países da antiga União Soviética, nenhum deles faça parte da Europa Ocidental. Duvido que algum de vocês imagine, pense que o Turcomenistão faz parte da Europa Ocidental. Tadiquistão, Quirquistão. E de fato não fazem. Tá? Mas a porção socialista, que até 1990 era socialista da Alemanha, a Alemanha Oriental, ninguém considera que, por mais que todos os outros países socialistas sejam tidos enquanto pertencentes ao Oriente, essa porção da Alemanha, que só foi anexada ao bloco capitalista em 1990, também faz parte da perspectiva ocidental, da Europa Ocidental. Beleza? A ideia de ocidental, de ocidentalidade, está relacionada à Europa Ocidental. Como a gente vai ver, o conceito de Ocidente e Oriente são criações, pura criação dos países que se autodenominaram ocidentais. Eles viraram um belo dia e falaram: sou ocidental. E todo mundo que bebe da mesma cultura que eu também é ocidental. O resto é oriental. Beleza? Então, a perspectiva cultural que classifica enquanto Ocidente é pautada sobre aquelas sociedades que são herdeiras das culturas greco-romana e judaico-cristã. Tá? E a visão de Ocidente está associado à Europa Ocidental. Tá? E também já é de conhecimento de todos, eu imagino, todos e todas,
que essa porção do planeta, Europa Ocidental, foi de onde partiram diversas sociedades, diversas expedições de vários países ocidentais, de vários países da Europa Ocidental, que tinham a intenção de dominar outros povos. Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha. Alemanha no século XIX. Tá? Dessa porção do planeta, diversas expedições de diversas sociedades, de diversos países europeus partiram com a intenção de dominar, conquistar outros povos. Beleza? Alguns desses povos que foram alvo foram justamente os povos egípcios, o povo egípcio, o povo fenício e outros. Tá? Então, algumas sociedades da Europa Ocidental lá de trás, e aí eu estava falando de um período mais recente, né? Quando eu falei dos povos da Europa que partiram para dominar os outros, eu pensei principalmente no final do século XV e XVI, com o início das grandes navegações. Mas se formos mais atrás ainda, a época de Alexandre o Grande, enfim, temos grandes impérios formados ali na Europa, ali naquela região, no limiar entre Europa Ocidental e Oriente, que em grande parte foram criados, aquela porçãozinha ali no limiar, foram palco de impérios de países europeus. Império Greco-Romano, por exemplo, Grécia Antiga, né? Enfim. Beleza? E alguns desses povos que foram dominados foram os povos egípcios, fenícios e muitos outros, tá bem? Só que tem um ponto muito interessante que é fundamental para se entender. A visão de Oriente, ela está calcada, ela está localizada sobre a ideia de uma Europa ocidental. Mais uma vez, são aqueles países que são herdeiros das culturas greco-romana e judaico-cristã. Entretanto, uma série de elementos que compõem essa base cultural que eles reivindicam enquanto deles, na verdade, são de outras porções do planeta. Professor, do que você está falando? O seguinte, eu vou enumerar aqui na nossa aula apenas 3 pontos que são fundantes da cultura ocidental, da Europa Ocidental. Basicamente, o algarismo que eles utilizam desde a Idade Média. Professor, o que é algarismo? Pensa no mandarim. Mandarim não tem muitas palavras que possuem letras, que a nossa percepção se parecem com tracinhos. Um tracinho na vertical e 2 na horizontal, sei lá. Não é esquisito? Você não consegue ver um A, um B como você conhece aqui no Brasil. É diferente, muito diferente a linguagem. O que são aqueles tracinhos? São algarismos. Tranquilo? Então, o algarismo utilizado pelos ocidentais, pela Europa Ocidental, desde a Idade Média, na verdade, é um algarismo indo-arábico, criado e desenvolvido no Vale do Rio Indo, que é na Índia. Então, o algarismo deles, que é fundamental para a escrita, para a leitura, que eles usam desde a Idade Média, na verdade, ele é indiano. Da mesma forma, o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, enfim, como nós conhecemos, o alfabeto utilizado por eles é de origem egípcia. Foi introduzido na Grécia em 900 a.C. por fenícios. Fenícios são comerciantes do norte da África, do continente africano. Ou seja, o alfabeto utilizado pela cultura ocidental até hoje, na verdade, ele é africano. Ele é do Egito. Foi introduzido na Europa por meio de comerciantes do norte da África. Outro exemplo, o sistema de orientação ocidental que é centrado na bússola. Tem como base a bússola. O que seriam as grandes navegações sem a bússola? Pois bem, a bússola é uma invenção chinesa.
ela é uma invenção chinesa e que é transportada para a Europa por meio de viagens, caravanas de comércio árabe. Ou seja, a bússola fundamental para o sistema de navegação, de orientação ocidental, que foi extremamente importante para as grandes navegações se desenvolverem enquanto tal, que sem as grandes navegações não existiriam revoluções industriais. Ou seja, a bússola foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade moderna, europeia, enfim, do mundo inteiro. E essa bússola, essa invençãozinha, veio lá da China. E quem trouxe para a Europa foram comerciantes árabes. Ou seja, 3 pontos fundamentais para a cultura europeia que, na verdade, não foram criados na Europa. Quer mais um ponto? Pois bem, sabe a cultura grega? Cultura grega, tão falada, conhecida, enfim. Ela era conhecida antes dos países da Europa Ocidental a conhecerem pelos asiáticos. A Grécia fica muito próxima ali de alguns países orientais. O Império Grego ele se expandia tanto para porções orientais quanto para as porções ocidentais. A cultura grega só vai chegar na Europa depois de séculos e levada por orientais, por árabes. Árabes eu não tenho certeza, mas por orientais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E voltando rapidinho na questão do alfabeto, o alfabeto utilizado por eles foi introduzido por fenícios na Europa, mas eles introduzem esse alfabeto, eles chegam ali com uma intenção de comercializar. E eles comercializam com os povos que eram tidos pelos europeus ocidentais como bárbaros. E é ali que, a partir dessa língua trazida pelos fenícios, por esse alfabeto levado pelos fenícios, que ao longo dos anos será desenvolvida a língua latina. Língua latina fundamental para o português, para o espanhol, para o italiano. Ou seja, o alfabeto utilizado pelos europeus ocidentais, ele tem uma origem no norte da África, e esse alfabeto trazido por africanos, depois ele vai ser remodelado ao longo dos anos pelos povos que eles viam como bárbaros, até que esse alfabeto se expande por toda a Europa, é o alfabeto que eles usam até hoje. Tem esse ponto também, bom ser dito. As obras de Pitágoras, se eu não me engano, acho que é Pitágoras, se eu não estou enganado, só chegam na França no século XII depois de Cristo. Século XII depois de Cristo. 12. Pitágoras é de muitos anos antes de Cristo. Muitos anos. Só vai chegar na França no século XII. E por meio de uma tradução feita na Espanha. E essas obras de Pitágoras só chegam até a Europa porque mercadores orientais levam até lá. Ou seja, nem a cultura grega que eles reivindicam para eles tinham conhecimento há poucos séculos atrás. Vocês entendem o que eu quero dizer? A base, é posto que ocidental, o conceito de ocidente está relacionado com a ideia de Europa Ocidental. E os países que compõem a Europa Ocidental são os países que são herdeiros das culturas greco-romana e judaico-cristã. Porém,
Essa cultura que eles reivindicam quanto deles tem como base a cultura dos outros. Cultura indiana, cultura chinesa, cultura de países do Oriente Médio, cultura de países africanos. Porque era muito comum. Essa divisão que existe no mundo hoje em dia, ela é muito jovem. Ela tem o quê? 500 anos no máximo? As grandes navegações começam no final do século XV, início do XVI. Tem 500, pouco mais de 500 anos. Antes disso, gente, uma série de coisas que nós vemos hoje em dia como normal, como normal, não existia. Como, por exemplo, o centro do mundo não era a Europa. Não era a Europa Ocidental, muito pelo contrário. Essa perspectiva de que a Europa é o centro do mundo, que já deixou de ser, né? Hoje em dia são os Estados Unidos, enfim. Mas a Europa enquanto centro, enquanto foco de inovação, economias desenvolvidas, isso é extremamente novo. Não tem nem 1000 anos. O centro do mundo sempre foi o Oriente. O Oriente sempre foi o centro do mundo. A cultura indiana é milenar. A cultura chinesa é milenar. A cultura japonesa é milenar. Sem falar nos outros muitos países menores que estão ali próximos. A cultura dos países do Oriente Médio. Enquanto os europeus estavam comendo terra durante a Idade Média, a geografia árabe, a geografia do Oriente Médio, da África, evoluía pra caramba, crescia muito. Existem geógrafos extremamente importantes para a história da geografia que não são europeus, muito pelo contrário, são árabes, são africanos. Mesma coisa na Ásia. A Europa vai se tornar centro do mundo de 500 anos para cá, isso não é nada. E perde essa centralidade para os Estados Unidos no final da Primeira Guerra Mundial. E perde com mais força ainda depois da Segunda. Então, assim, esse mundo que a gente vive, ele é extremamente novo. O centro do mundo sempre foi o Oriente, o que a gente entende hoje em dia como Oriente. Extremamente novo. Enquanto a Idade Média comia solta na Europa, o Oriente, a África, o Oriente Médio, a Ásia estavam bombando de pesquisas. Entende? Não tem como chamar de ciência, porque a ciência que a gente entende hoje surge a partir do século XIX. Mas uma série de expedições, descrições, estudos, filosofia, tudo muito bem desenvolvido, tudo crescendo pra caramba. Tanto que parte do que os europeus reivindicam quanto deles, quem levou para eles foram orientais. A cultura deles tem como base a cultura dos outros. E eles dizem que é deles. Não conheciam parte da cultura greco-romana até século XII. Quem levou para eles foram orientais. E nada disso que eu falo é a partir de achismo, né? É a partir de pesquisas científicas, enfim, que eu li, de alguns geógrafos bastante importantes brasileiros, pá. Nada disso é achismo, tudo isso é fruto de pesquisa científica. Tudo bem? Então é muito bom ter isso em mente. Por mais que os europeus reivindiquem a ocidentalidade para eles, reivindiquem que só é ocidental quem é herdeiro da cultura greco-romana e judaico-cristã, essa cultura não passa de uma cópia de vários pontos, partes de culturas milenares, que eles juntaram numa colcha de retalhos e disseram: isso aqui é nosso, o resto é estranho, o resto é diferente, o resto é oriental. Porque o conceito de oriental, por mais que historicamente ele não pressuponha isso, mas os europeus colocaram essa ideia no conceito de oriental, que é uma ideia de estranho, diferente, inferior, que vai justificar uma série de crimes absurdos contra a humanidade a partir do final do século XV, início do XVI.
principalmente nesse momento em África. Em África não, em América. Quando espanhóis e portugueses vêm para cá colonizar. Depois vai chegar na África, escravizando pessoas e vendendo como produtos. Qual foi o argumento que justificou isso? Eles são os estranhos, os diferentes, os pouco humanos. Já falamos sobre isso aqui. Depois começa a acontecer na Ásia também. Só que a ideia é de pegar ao máximo, todo tipo de matéria-prima possível. A industrialização da metade do século XVIII na Inglaterra só existiu por conta da matéria-prima que eles retiraram, principalmente das Américas. Principalmente. Mas também da África, da Ásia. Por que eu falo principalmente nesse momento? Porque eu estou falando 1750, metade do século XVIII. Quando começa a primeira Revolução Industrial. Precisavam de matéria-prima. Iam pegar essa matéria-prima onde? Nas Américas. A Revolução Industrial se desenvolve, vai crescendo, até que mais ou menos no final do século XVIII, início do século XIX, começam a se formar grandes conglomerados empresariais na Europa, Europa Ocidental. E esses conglomerados empresariais começam a buscar o quê? Oligopolizar mercados, ou seja, dominar mercados. E o que era fundamental nesse momento? Produzir. Para produzir cada vez mais você precisava do quê? Matéria-prima. Muita matéria-prima. E aí eles olham para o sul. Quem está no sul? O continente africano. E aí começa o que a gente chama de imperialismo na África. E acontece grandes crimes contra a humanidade, barbaridades absurdas, como se a escravidão anterior já não fosse suficiente. Como se a expoliação que eles vinham fazendo, tirando todo tipo de matéria-prima, natureza, tudo, dos países já não fosse suficiente. No século XIX eles culminam isso com o imperialismo. Fazendo aquela divisão monstruosa que eles fizeram do território africano, criando guerras e guerras civis que são presentes até hoje. Eles conseguem as matérias-primas que eles queriam, desenvolvem ainda mais a industrialização, passamos para a segunda fase da Revolução Industrial, segunda revolução, depois terceira, enfim, chegamos onde nós estamos. O que nós vivemos hoje em dia é apenas uma continuação de um processo que se iniciou lá no final do século XV. E foi a partir de processos como esses que eles fundam a cultura greco-romana judaico-cristã, que eles tanto gostam de falar que é deles. Mas esquecem de mencionar que até o alfabeto deles vem dos outros. E vem dos povos que eles mais oprimiram, porque o alfabeto vem do norte da África. E o que a Inglaterra fez com o Egito durante o imperialismo, eu não vou nem mencionar para vocês. É de campo de concentração para baixo. Da mesma forma que hoje em dia as pessoas que eles não querem que entrem no continente, no continente deles, foram essas pessoas são descendentes daqueles que levaram o algarismo deles, que eles utilizam, que levaram o alfabeto, que levaram a bússola, que levaram a cultura grega para eles, que eles não sabiam, porque eles estavam comendo terra durante a Idade Média. Então, só para vocês terem uma ideia de que a cultura greco-romana, judaico-cristã, ela não nasce na Europa. Que essa delimitação de Europa Ocidental, ocidentais, são apenas as sociedades herdeiras dessas culturas, então poderíamos colocar grande parte do mundo, porque afinal de contas eles não criaram nada. Eles só foram adicionando, depois disseram isso aqui é nosso. Ué, entendem?
Como que é um conceito que desconsidera o ponto de origem dos elementos que construíram a cultura que eles chamam de, que eles dizem que é deles. Compreendem? Enfim. O conceito de Ocidente, vamos continuar. O conceito de Ocidente é uma criação ocidental. Não existia ninguém no mundo que virou um dia e falou: tô indo para o Ocidente. Não, as pessoas só iam, entende? As pessoas iam fazer comércio, as pessoas iam, enfim, visitar cidades. Ninguém falava: estou indo para o Ocidente, estou indo para o Oriente. Não. Quem cria a ideia de Ocidente são os europeus. E, obviamente, isso pressupõe uma uniformização cultural, uma reunião de territórios com a mesma base histórica. Já falamos, a ideia de todos os herdeiros da cultura greco-romana e judaico-cristã, por mais que a cultura greco-romana tenha chegado na Europa só no século XII. Levada por orientais, inclusive. Vamos continuar. Todos os territórios diferentes a essa base histórica eram vistos como alteridades diferentes. Dessa forma, o conceito de Oriente também é uma criação ocidental. Só que esse conceito tem uma intenção de pôr o outro como inferior, como bárbaro. Da mesma forma que eles fizeram com os povos da própria Europa, que pegaram o alfabeto egípcio e construíram o que veio a dar origem à língua latina, que grande parte deles são usuários da língua latina, são falantes da língua latina. Continuando. E isso justificou ações opressoras e civilizatórias. Como vimos na aula passada, o que justificou para a população europeia o imperialismo em África? Eles não são gente, ou são menos gente do que a gente? Olha lá, eles estão no continente africano. Olha a galera do Sudeste Asiático, Oriente, são diferentes da gente, são menos gente. Mas o negro africano é menos gente do que todo mundo, então vamos vender como produto. Gente, parece bizarro, mas essa era a argumentação. O conceito de Oriente vem daí. Vamos justificar opressões, vamos justificar mortes, chacinas, para conseguir o que a gente quer para poder crescer economicamente. Como que a gente faz isso? Coloca o resto como resto, coloca o outro como outro, coloca o africano como não humano, coloca o asiático como menos humano. Caso vocês não saibam, mas que a gente diga que a gente é ocidental, do ponto de vista geográfico, nós brasileiros de fato somos ocidentais, porém do ponto de vista cultural não somos, tá? Você é brasileiro, você é latino, você não é ocidental. Por que, professor? Você é descendente da cultura greco-romana e judaico-cristã? Ah, professor, eu sou. Não. Você tem a sua cultura, ela foi criada com grandes influências dessa cultura, sem dúvidas, mas porque você foi colonizado. O seu país, o Brasil, ele era uma colônia de um país europeu, Portugal. Dentro desse bloquinho de sociedades herdeiras das culturas greco-romanas, judaico-cristã, não entram colônias ou ex-colônias. Então, nós brasileiros não estamos dentro desse conceitozinho aqui de ocidental. Assim como África e Ásia, nós somos os outros. Ocidental, dentro desse conceito cultural, é um grupo ali de alguns poucos países. O resto é o resto. Estão compreendendo a ideia do conceito de Ocidente e Oriente? Como que é basicamente com conceitos criados da cabeça de pessoas e que não é algo natural?
Estão pegando? Bora. Regionalização do mundo. Falar dessa parte, agora vamos falar de como que a gente regionaliza o mundo. E o primeiro ponto para isso a gente vai falar, é justamente sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Tá? Para falar de IDH, a gente tem que falar antes de qualquer coisa da ONU. Tá? A ONU vai criar esse índice depois. Tá? Na verdade, uma instituição, um organismo da ONU vai criar, um braço da ONU vai criar o IDH. Tá? Vamos chegar lá daqui a pouco. A ONU foi criada em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada justamente com a intenção de ser um palco de discussões sobre problemas mundiais. Então, estamos com problemas. Ao invés de fazermos guerras, bora sentar e trocar uma ideia. Entende? A ONU surge com essa perspectiva de ser um palco de discussões sobre problemas mundiais. Além disso, também era um espaço para proposição, ou seja, ideias para resoluções focadas na minimização das consequências da desigualdade e do desenvolvimento entre países. Perceba, eu não disse aqui fim das consequências, eu disse minimização. A ideia era minimizar tudo de ruim que acontecia, que passava a existir por conta das desigualdades de desenvolvimento entre países. Quer um exemplo? Vou falar aqui de Alemanha, que é a principal economia da Europa, principal economia da União Europeia. Tem entre as maiores economias do mundo, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Quando eu falo Alemanha, você pensa em quê? Você pensa em várias coisas, mas eu duvido que você pense em pessoas passando fome na rua. Você não imagina que pessoas na Alemanha não têm acesso a saneamento básico. E de fato não têm, de fato possuem um excelente sistema de saneamento básico, porque eles investem em infraestrutura, enfim, diversas questões que aqui no Brasil a gente acha que é bobeira. Agora, se eu falo para você, sei lá, Paquistão, Iraque, você consegue pensar em pessoas mortas, você consegue pensar em pessoas passando fome, passando sede. Temos um país muito desenvolvido, não vou nem para o Oriente Médio não, Alemanha e Brasil, onde vocês moram. Você imagina na cidade, você vê uma pessoa passando fome, até porque é só ir no centro do Rio de Janeiro que você vê isso aos montes. Ou até na própria Zona Norte, enfim. Você vê escrachado na sua vida o produto das desigualdades de desenvolvimento entre os países. Enquanto você pensa na Alemanha, só vem coisa boa e não vem nenhuma coisa ruim, você pensa no Brasil e você consegue imaginar pessoas passando fome, você consegue imaginar pessoas passando sede, você consegue imaginar pessoas vivendo com menos de um salário mínimo por mês, até porque é a maioria da população do Brasil. Então, uma das intenções da ONU para ela ser criada foi justamente pensar soluções para minimizar essas consequências da desigualdade de desenvolvimento entre países. E aí, nesse sentido, foi criado o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o que a gente chama de PNUD. Mais fácil. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD ele é criado na década de 1960, e o PNUD ele tinha a função de erradicar a pobreza extrema. Vamos acabar completamente com a pobreza extrema. E ele tinha a intenção também de prestar consultoria aos governos dos países mais pobres, com a intenção de quê? De contribuir para que eles conseguissem pensar políticas públicas que reduzissem a pobreza.
Então, o PNUD, ele também era um espaço que fornecia consultorias, era um braço da ONU que fornecia consultorias para países subdesenvolvidos, para países pobres. Nesse momento nem usava o termo subdesenvolvido, mas os países pobres do mundo, para contribuir com esses países para que eles conseguissem pensar políticas que reduzissem de fato a pobreza. E o PNUD tem como foco central, o desenvolvimento econômico. Tranquilo? Então, pô, vamos pensar políticas de erradicação da pobreza? Vamos. Vamos pensar o desenvolvimento econômico também? Vamos. Você vai chamar quem? Você vai chamar o PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O próprio nome já diz. Você vai buscar consultoria no PNUD. Alguém me ajuda, por favor, a fazer uma política que diminua a pobreza extrema no meu país e que me ajude a alcançar o desenvolvimento econômico? Tranquilo, busca o PNUD. A ideia era essa, tá? E esse desenvolvimento econômico seria desenvolvido a partir do apoio de instituições financeiras internacionais, setor privado, da sociedade civil. E a gente vai ver em algumas aulas que virão que pedir ajuda para a instituição financeira internacional, FMI, Banco Mundial, não é uma ideia muito boa. Não é uma ideia muito boa. Se a intenção é buscar desenvolvimento econômico, eles fazem o inverso. Mas vamos deixar isso para uma outra aula. Tranquilo? Então a ideia era justamente buscar um desenvolvimento econômico com o apoio de instituições financeiras internacionais, do setor privado e da sociedade civil, contribuições para que isso se desenvolvesse. Beleza? E aí no ano de 1990 houve a criação do IDH. E o que é IDH? Bom, tá ali no título, Índice de Desenvolvimento Humano. E esse IDH, esse índice novo, ele tinha a finalidade de oferecer bases estatísticas para diagnosticar a situação dos países em relação às suas necessidades. Ou seja, fornecer informações que podiam ser utilizadas como base para projetos de desenvolvimento. É o seguinte, eu quero saber como que está um país. Pô, beleza, vamos ajudar eles para acabar com a pobreza e buscarem um desenvolvimento econômico? Show de bola, tranquilão. Mas, e aí, mané? O que eu sei desse país? O que eu sei dele? Como é que eu vou ajudar? Eu preciso de dados. Eu preciso de informações. Então, o IDH tinha essa função de oferecer bases estatísticas para que diagnósticos da situação dos países pudessem ser criados, pudessem ser desenvolvidos, pensando nas necessidades de cada um desses países, tá? E um ponto que é extremamente importante, que é o seguinte, os 3 pilares do IDH. O IDH é calcado, ele é construído sobre 3 pilares. Que pilares são esses, professor? Educação, saúde e renda. Que inclusive a renda per capita é a mesma coisa, tá? É quanto que cada um tem no bolso. Então, o IDH, ele é construído sobre 3 pilares. Educação, saúde e renda. A partir desses 3 pilares, a partir dos dados, das informações que o estudo desses 3 pilares em cada um dos países oferecem, diagnósticos sobre a situação geral do país são desenvolvidos. Tranquilo? E assim facilita com que políticas voltadas à eliminação da extrema pobreza sejam desenvolvidas, com que, enfim, a ideia do desenvolvimento econômico possa ser desenvolvido. Tranquilo? Sabendo onde atacar fica mais fácil. O IDH, ele é medido em uma escala de 0 a 1. Tá? Quanto mais próximo do 1, maior é o seu desenvolvimento humano. Quanto mais próximo do 1, mais interessante, melhor é a qualidade de vida. Quando você fala desenvolvimento humano, você está falando que a qualidade de vida dessa população é melhor. Tá? De 0,01 a 0,499 é um IDH baixo. De 0,5 a 0,799 é um médio IDH. O Brasil está mais ou menos aí no meio. De 0,8 a 1 é um alto IDH.
Tranquilo? Então é uma contradição muito grande no Brasil, que por mais que o IDH dele, de maneira geral, seja médio, se a gente for mudar a escala de análise e for olhar a zona sul do Rio, a gente percebe que a zona sul do Rio tem um IDH muito semelhante ao de países europeus. E também há regiões do Brasil, do próprio Rio de Janeiro, que tem um IDH muito semelhante ao de países africanos, que passam por condições, enfim, de vida que deixam o desenvolvimento humano muito aquém do que deveria ser. Guerra civil, fome, enfim, mas não é todo o continente africano não, só as regiões que possuem guerras civis. Tem regiões no Brasil que mesmo sem guerra civil tem IDH muito semelhante ao desses países. Ou seja, isso mostra mais uma vez que o Brasil é o país da desigualdade social. Poucos países no mundo têm uma desigualdade social tão gigantesca quanto o Brasil. Ao passo que temos pessoas com muito dinheiro, que vivem em regiões que possuem IDH idêntico ou muito semelhante, muito parecido com o de países da Europa, temos regiões no Brasil, no mesmo estado, no mesmo município, inclusive, que tem o IDH próximo ao de países africanos, que estão em guerra civil 24 horas por dia. O Brasil é o retrato da desigualdade social. Enfim, vamos continuar. Agora vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre esses 3 pilares do IDH. Tranquilo? O primeiro deles é a educação. Como que esse índice ele é quantificado? Como que ele é entendido? Bom, ele considera o índice de analfabetismo e as matrículas escolares do país. Tá? O que acontece? Ele pode elevar outros patamares, outros pilares também, como saúde e renda. Sabe por quê? Quando você tem educação, você pode conseguir melhores empregos. Quando você tem uma qualificação maior, você consegue melhores empregos. Melhores empregos te oferecem melhores salários. Então, o patamar, o índice, o pilar renda já foi aumentado. Quando você tem educação, você sabe como preservar melhor a sua saúde. Sabe aonde ir. Sabe o remédio que tem que pedir. Sabe quais são as recomendações que devem ser feitas. Sabe cuidar da sua própria saúde. Enfim, concomitantemente, esse pilar também aumenta. Sabe, as recomendações para que uma série de doenças não sejam contraídas por você. Ou seja, quanto mais desenvolvido o pilar da educação, mais os outros 2 também se desenvolvem por rebarba. Quer um exemplo? Saber que deixar água parada pode parecer bobo, mas é sério. A gente vive num país que é importante falar isso todo ano. Que deixar água parada gago. Que deixar água parada é ruim porque pode levar a um caso de dengue. Se você tem educação, você já sabe disso. Se você tem uma qualificação, você já sabe disso. Você não vai deixar a água parada. Entendem o que eu quero dizer? Então, focando em educação, você eleva os outros 2 pilares do IDH. Beleza? Saúde. Saúde é pensada sob expectativa de vida e também inclui dados de mortalidade infantil, ou seja, até quantos anos a galera está vivendo e se há dados muito expressivos sobre mortalidade infantil. Vai analisar os dados de mortalidade infantil desses países e também quanto tempo de vida que as pessoas têm. Esses 2 pontos são fundamentais para entendermos a saúde do país dentro do índice do IDH, tá bom? E o próximo é a renda ou renda per capita. É quanto que cada um tem. E esse índice é extremamente complicado da gente conceber para uma análise justa de um país. Por quê? Bom, é uma variável utilizada pelo IDH que trata da produção econômica,
De fato, a renda per capita é o índice que trata da produção econômica. Só que o que acontece? A renda per capita ela é obtida pela média entre PIB e população. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. É tudo que um país produziu e ganhou da comercialização desses produtos que ele produziu. O Brasil produziu X, e aí ele vendeu tanto, e ganhou tanto de dinheiro com essas comercializações. Beleza? Então, o PIB é o tanto que um país arrecada com o tanto que ele produz. Beleza? Então, é uma relação entre o PIB e a população. Você pega o tanto que o país arrecada em um ano, que é na casa de bilhões, trilhões de dólares, e divide e cria uma média com a população. Deixa eu ver o que está escrito aqui na setinha. Conjunto de riquezas produzidas por um país em um ano. Exatamente, PIB é o conjunto de riquezas produzidas por um país em um ano. Era utilizado como o único indicador de desenvolvimento antes da adoção do IDH, exatamente. O PIB, antes do IDH, antes de 1990, ele era o único índice utilizado para poder entender mais ou menos como que o país ele estava. Era o único indicador de desenvolvimento antes da adoção do IDH. Ou seja, você analisar como que é a economia de um país, como que é a estrutura desse país, como que é a vida desse país apenas pelo PIB, é pobre para dizer o mínimo, porque você está olhando apenas o conjunto de riquezas, o tanto que o país acumulou de riquezas vendendo o que ele produziu. Você não considera saúde, você não considera educação, você não considera renda, você não considera qualidade de vida, você não considera nada, só considera o tanto que o país produz. E, infelizmente, até hoje, a gente percebe que a saúde, digamos assim, de um país é medida em grande parte pelo PIB, sendo que a própria ONU aposentou o PIB para criar qualquer tipo de análise mais complexa da realidade de um país em 1990. PIB é para analisar produção, para analisar o quanto que foi gerado de riqueza para um país, ou seja, quanto que foi vendido de tudo aquilo que ele produziu para um país. Saiu disso, não é mais PIB. Não é mais PIB. E a gente vai ver que PIB elevado é diferente de qualidade de vida elevada. Obviamente, alguns países que têm PIB elevado também têm uma boa qualidade de vida. Entretanto, são a minoria. Da lista dos 20 países que possuem o maior PIB, os maiores PIBs, 8 estão na lista dos países que possuem melhor IDH. A Índia tem um PIB muito grande, porém o IDH muito baixo. O Brasil tem um PIB muito grande, porém o IDH lá no chão. Entende o que eu estou dizendo? Então, se você faz uma média entre o PIB e a população, isso vai dar uma conta errada. Primeiro, se você pega o PIB e divide por todo o número da população, a população absoluta de um país, esse número que temos como resultado, ele não vai ser dividido para todo mundo de maneira igualitária. A gente sabe que no Brasil nós temos pessoas que ganham, sei lá, salários de 200, 300, R$ 1.000 por mês e pessoas que vivem com R$ 300, que vivem com Bolsa Família. Que é muito pouco, uma quantia muito pouca. Ou seja, só por aí a gente vai ver que o índice renda per capita cai por terra. Além disso, você tem pessoas no Brasil, por exemplo, nos países, que giram em torno daqueles 10% mais ricos da população, que ganham muito, 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 muito dinheiro. Que acumulam para eles, que juntam para eles, que ficam com a maior parte de toda a riqueza produzida pelo país. E esses caras jogam o índice lá para cima. Entendem? Então, como tem gente que ganha muita grana, a renda per capita é jogada lá para cima. Enquanto que
Isso esconde que o restante da população vive com muito menos. Então, renda per capita é um índice que, por conta dessa forma como a conta é feita, uma média entre PIB e população, não mostra a realidade. Pegar o PIB e dividir pelo valor total da população não mostra a realidade. Simplesmente não mostra. Tranquilo? Mas ainda assim, utilizar o IDH é muito mais interessante, por mais que falho, do que usar o PIB, pô. O PIB nem faz sentido usar. Nem faz sentido. Se o agronegócio brasileiro exporta pra caramba, acumula capital pra caramba num ano, isso não quer dizer que o setor, sei lá, vamos chutar aqui, farmacêutico brasileiro lucrou tanto quanto. Entende o que eu quero dizer? Não quer dizer que porque o agronegócio exportou pra caramba, que o seu joca aqui da rua, da padaria, tá ganhando, sei lá, 7 mil reais por mês, 8 mil reais por mês. Não, a gente sabe que é muito diferente disso. PIB não quer dizer que essa riqueza produzida vai ser distribuída. Inclusive, os países que têm... já falei, daqui a pouco eu chego nisso. Não vou adiantar, não. Vamos continuar. O IDH dos países desenvolvidos. Tamanho da economia não significa necessariamente desenvolvimento humano. Entre os 20 maiores IDHs do mundo, apenas 8 estão entre as 20 maiores economias. Como eu já falei para vocês, olha a prova aqui. Tabelinha do livro de vocês, tá? Essa tabela é de 2017. Então, os valores já mudaram, principalmente do PIB. Beleza? IDH também, mas o PIB mudou bastante de alguns desses países. Relação entre IDH e PIB. 20 maiores IDHs. Ó, IDH, tá? Não é PIB que a gente está falando agora. A gente está falando do IDH. Na primeira coluna e depois vai para o PIB, tá? Ó, países. Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Singapura, Países Baixos, Irlanda, Islândia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, blá, blá, blá. Tranquilo? IDH da Noruega, 0,949. Está no primeiro lugar do melhor IDH do mundo. Beleza? O PIB da Noruega, vai facilitar o entendimento de vocês, tinha que estar em bilhões aqui, mas eles colocaram em milhões, tá? O PIB da Noruega é de 389 bilhões de dólares. O da Austrália é de 1 trilhão. E da Austrália tem um IDH muito inferior. Muito inferior não, um pouco inferior da Noruega. Você pode falar, pô, professor, mas a Austrália tem um PIB grande e tem um IDH grande também. Show de bola. Pera aí. Suíça. 0,939. Terceiro lugar do IDH. E tem um PIB de 664 bilhões. Dinamarca, PIB de 294 bilhões. Singapura, 292 bilhões. Países Baixos, 738 bilhões. Irlanda, 238 bilhões. Espera aí. A Irlanda está acima dos Estados Unidos. E o PIB dos Estados Unidos é de 17 trilhões de dólares. De fato, ele tem um IDH relativamente um IDH alto. 920 é um IDH alto. Mas ainda assim, está abaixo da Irlanda. Está abaixo dos Países Baixos. Está abaixo de Singapura. Está abaixo da Dinamarca, da Alemanha, da Suíça, da Austrália, da Noruega. Quer um outro exemplo? Olha aqui, ó. Liechtenstein. Eu duvido que alguns de vocês conheçam Liechtenstein. O IDH do Liechtenstein é maior do que o IDH do Reino Unido, do Japão, da Coreia do Sul, de Israel e de Luxemburgo. E o PIB de Liechtenstein é de 6 bilhões de dólares. O PIB do Reino Unido é de 2 trilhões. O PIB do Japão é de 4 trilhões. O da Coreia do Sul, 1 trilhão. Mas Liechtenstein tem um IDH maior do que de todos eles. Percebem como que PIB alto
Não é IDH alto? Percebem? Que não é o tanto que você gera de riqueza para o seu país que necessariamente vai dizer que a qualidade de vida das pessoas que moram ali vai ser melhor ou pior. Professor, isso passa por onde então? Por aqui, ó. Como se constitui um IDH elevado? Com grandes somas de investimento em educação e saúde públicas. Parece clichê, mas, gente, a cartilha, todo mundo sabe há décadas. A gente viu logo no início, ó, que focando em educação, você automaticamente já aumenta saúde e renda. Automaticamente não, tá, eu sei, mas você aumenta em um período de tempo os outros dois pilares. Então, investimento em educação, saúde pública. Educação e saúde públicas são fundamentais. Professor, educação e saúde públicas? Sim, públicas. Por quê? Porque é para ter acesso a todos e todas. Todo mundo tem que ter acesso à educação e à saúde. Se forem privadas, não serão todos que terão acesso a essa saúde e essa educação de qualidade. E isso é muito simples de se perceber. Aqui no Brasil a gente percebe isso com muita facilidade. É todo mundo ter acesso a uma educação de qualidade como vocês? Vocês sabem que não. É todo mundo ter acesso a uma saúde decente? Vocês sabem que não. E mesmo com plano de saúde é difícil no Brasil. E quanto mais idoso você fica, mais caro fica o seu plano de saúde. Ou seja, vai limitando cada vez mais, aqueles que têm acesso a uma saúde decente. Se você quer aumentar o IDH, de fato melhorar a qualidade de vida da sua população, você tem que investir em educação e saúde públicas, para que todos tenham acesso. Aqui no Brasil a gente tem a privada porque, bom, basicamente, o Estado brasileiro nunca teve um foco muito grande no setor público, infelizmente. Por N motivos que não é para a aula de hoje, mas a gente pode ter uma aula sobre isso em algum momento. Por isso que o SUS é tão importante. Por isso que a gente está vendo nesse momento do coronavírus que o SUS está sendo fundamental. Fundamental. Sem o SUS não teria nenhum tipo de política. Já é pouca. Teria menos ainda para combater essa questão do coronavírus. Saúde pública, educação pública são fundamentais para o IDH elevado. Fundamentais. E não sou eu que estou falando, não. O que mais tem na universidade são pesquisas que mostram isso. Nos institutos de economia, nos institutos de geografia econômica, de história. Todo mundo sabe disso. Bons programas de distribuição de renda. De nada adianta você não pegar, você ter um PIB de 1 trilhão e pegar esse PIB e pagar juros de dívida pública e não distribuir para a sua população. De nada adianta. Você tem que ter um bom programa de distribuição de renda, porque se você não tem pessoas com dinheiro, se você for uma pessoa absolutamente egoísta, se a pessoa não tem dinheiro, ela não consome, então sua economia gira menos. Então precisa de dinheiro. Sabe qual é? Pensando de uma maneira absolutamente egoísta, sem dinheiro a pessoa não come, então ela não consegue produzir, e sem dinheiro ela não consome, então a sua economia não gira. Pensando de um modo mais humano, as pessoas precisam de dinheiro para poder viver. Então, bons programas de distribuição de renda são necessários. Professor, mas que esquisito. Isso aconteceu em algum lugar? Aconteceu. Em toda a Europa Ocidental. Um estado de bem-estar social foi muito presente no mundo desenvolvido a partir da década de 50. Na década de 50, a partir da crise da Bolsa de Nova York, que foi em 1929. Depois de alguns anos foi implementado o estado de bem-estar social, onde
onde se percebeu que isso tudo é que é necessário para que a população tenha uma boa qualidade de vida, viva bem com o necessário. Quais são os investimentos necessários, fundamentais para que você tenha um IDH alto? Investimento em educação e saúde públicos e bons programas de distribuição de renda. Além disso, é importante ter grande parte da população ocupada em diversos setores da economia. Basicamente, isso aqui é emprego. Para você ter um IDH alto, uma boa qualidade de vida para as pessoas precisam estar empregadas e nos diversos setores da economia. Em todos são muito importantes, tá? Mas com foco em setores que produzem produtos e serviços de alto valor agregado, gente. Isso é fundamental. A gente está em 2020, um mundo globalizado. Enquanto a Europa foca no setor de alta tecnologia, setor de telecomunicações, no setor de automóveis, que é tradicional, mas que é fundamental, no setor farmacêutico, todos os países da Europa Ocidental têm uma indústria farmacêutica bem consolidada. O Brasil está exportando, enquanto eles focam nisso, o Brasil está exportando grão de soja, milho. Eles não são produtos importantes? Claro que são importantes, mas o Brasil está focando só nesse setor. Indústria deixada de lado. As que a gente vende para os outros a preço de banana, ou vende por um preço que depois de 5 anos ele se paga e depois fica o dono da empresa só lucrando. Muito mais em um ano do que o preço que a gente estabeleceu para a indústria. As nossas empresas, a gente vende por um valor que em 5 anos o comprador paga esse valor que ele comprou e depois é só lucro para ele. E o dinheiro que a gente arrecadou dessa venda, a gente gasta assim, ó. E é com a população? E é com direito? Muito pelo contrário. E a gente vende empresas de setores absolutamente estratégicos da nossa economia, o que não faz o menor sentido. Ninguém faz isso. Quer dizer, faz. Mas países desenvolvidos não fazem isso. O Brasil corre contra o que todos os países desenvolvidos fizeram. Ele quer se manter enquanto subdesenvolvido. Não é possível. Não tem como combater, como ser competitivo no mercado internacional vendendo grão de soja, tendo uma indústria de transformação um pouco desenvolvida. Não tem como. Então é fundamental que exista um foco grande nos setores da economia que produzem serviços e produtos de alto valor agregado. Enquanto o mundo está exportando smartphone, a gente está exportando soja. Mais uma vez, são produtos fundamentais, mas não tem que ser o foco. Não tem que ser o foco. Um exemplo, a agricultura europeia. Porque por mais que a Europa seja muito pequena, ela fez uma divisão das suas terras muito bem feitas. O Estado subsidia a agricultura. Inclusive, o Brasil reclama disso, porque fala que o subsídio dos países europeus para a sua agricultura gera uma concorrência desleal. Então, os europeus eles têm foco na sua economia, mas a economia, que é o setor primário, é secundário na economia deles. Eles focam no setor secundário, que é o de indústrias, e também com muita força no setor terciário, com mais força ainda, que é o setor de quê? De serviços. Ou seja, tratam muito bem a agricultura deles, muito bem, mas ela não é o foco. O foco é a indústria e são os serviços. O Brasil faz o contrário, ele esquece a indústria, ele esquece os serviços e oferece só o primário. E cada vez mais vai investindo só no primário, privatizando todo o resto. E esquecendo que no médio e longo prazo o que gera riqueza para o país é o que ele produz e vende. Se você vende aquilo que produz, você não tem nada.
e fica refém de um único setor da economia, e ficar refém de um único setor da economia não faz nem sentido. Não faz o menor sentido. Então, você tem que ter pessoas empregadas em setores que produzam produtos e serviços de alto valor agregado, ou seja, que sejam mais caros. Um iPhone é caro. Um iPhone equivale a algumas sacas de soja. Entende o que eu quero dizer? É isso, produtos de alto valor agregado. E aí, que setores são esses? Setores da engenharia genética e biotecnologia, informática, química fina, no mundo de agronegócio, em que basicamente a estrutura química das espécies vegetais são manipuladas em laboratório. Você ter pessoas estudadas em química física de altíssima qualificação é fundamental, e isso o Brasil também não tem. O Brasil se propõe a ser um país focado só no setor primário, que a gente já viu aqui que é bizarro e não faz sentido algum do ponto de vista econômico, ficar refém de um único setor econômico. O Brasil tem alguns químicos muito bem formados, sim, a ciência brasileira é reconhecida no mundo inteiro, só que o número é muito pouco. Então, o Brasil não é bem sucedido nem no que ele se propõe a ser, que é focado só no setor primário, porque nem muita mão de obra qualificada ele gera. Entende o que eu quero dizer? Robótica, telecomunicação e etc. Tá? São alguns setores muito importantes. A exportação destes produtos de alto valor agregado nesses países, a exportação destes gera riquezas nesses países, a exportação desses produtos de alto valor agregado gera riquezas para esses países, obviamente, e eles têm a necessidade de uma mão de obra altamente qualificada. Altamente qualificada. Eu acho que isso é óbvio, né? São setores de profunda presença de tecnologia envolvida. A mão de obra que vai manipular essa tecnologia tem que ser absolutamente qualificada, não tem outra ideia. É isso e ponto. Então, esses são os caminhos para você ter um IDH elevado. Esses são os caminhos para você olhar para o país e falar: nossa, que país interessante, foi isso que a Suécia fez, foi isso que a Islândia fez, foi isso que os Estados Unidos fez lá atrás. E tem ainda alguns projetos voltados à manutenção de um pequeno estado de bem-estar social que está destruído já há um tempo, mas tem alguma coisa ali. E a saúde, enfim, esquece nos Estados Unidos, mas deixa os Estados Unidos de lado. Tem uma aula só para isso. Que a Europa fez no passado, deu uma diminuída e está voltando a fazer agora, principalmente depois desse fenômeno do coronavírus, para manter os índices de boa qualidade de vida lá no alto. Esses são os caminhos para você alcançar o IDH elevado, tá? A tabelinha que a gente já viu, e é isso. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, ficou bem extensa. Espero que vocês tenham entendido, tenham curtido, tá? Qualquer coisa me procurem, terças e quartas plantões, de 9 às 12, tá? E é isso, gente, tamo junto, fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô aqui pra vocês. E é isso, sempre se lembrem, no final tudo fica bem, tá? Vai ficar tudo bem, e se protejam os seus, fiquem em casa.